Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Opa. Prazer tê-lo aqui nessa manhã. Que bom que você está aqui com a gente. Eu entro em vestido de pastor hoje, irmãos. Mas eu não vou pregar, só vou trocar uma ideia com vocês. A outra versão é que as camisas já não servem mais, né? Estou bem falando isso. Mas, essa semana, irmãos, vou usar o termo pego. Eu vou usar o termo pego, principalmente depois de quinta. Por isso que a pastora, inclusive, falou um pouquinho para nós aqui no estudo. E eu sei que os irmãos têm os compromissos, mas eu chamei um parênteses aqui. Eu sei que os irmãos têm os compromissos, eu também tenho os meus, mas, por exemplo, eu não consigo vir quarta, por conta de compromissos que a gente tem com as crianças. Mas o vídeo que foi compartilhado no grupo também falou comigo nessa semana. Mas eu posso vir quinta. Então, não sei se os irmãos têm preferido ficar vendo renascer, mas é um privilégio estarmos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Eu reforço o convite para você estar, porque realmente é nesse momento que a nossa fé é fortalecida, quando estamos juntos ouvindo a palavra de Deus. E eu pensava então sobre a história de Abraão, que nós falamos um pouquinho na quinta-feira. E eu pensava sobre promessas. Nós até falamos sobre isso aqui, né? Quem estava na quinta, se eu for repetitivo, me perdoa. Pastor Elisa, eu estou copiando o que você falou. Vou tentar mais. Mas é aquilo que falou no meu coração. Assim, de quinta-feira tem martelado na minha cabeça e eu queria de alguma maneira compartilhar com vocês isso. Para aqueles que estavam, aqueles que não estavam, para que isso não seja reforçado no meu coração. E eu pensava um pouco sobre promessas. Quantas são, irmãos? Eu lembro claramente do meu irmão pregando há 10 anos atrás, dizendo, quando eu vi a primeira vez, ele falou que meu irmão, vocês conhecem o pastor Cristo? Uns 20 anos atrás. Ele falando que a Bíblia tinha mais de 8 mil promessas. Você sabe quantas são? Você tem ideia? Se esse número é verdadeiro? Sabe o que eu fiz hoje cedo? Vocês conhecem o ChatGPT? Ninguém conhece aqui o ChatGPT? Eu perguntei para o ChatGPT, quantas promessas? Ele falou que eram mais ou menos umas 3 mil. Eu falei, me dá o número certo. Ele não me deu o número certo, ficou me enrolando. Não é possível me dar o número certo, mas eram 3 mil. Sejam 8, sejam 3 mil. Nós temos muitas promessas. Você tem promessas para a sua vida que estão salvando na palavra de Deus. E você pode ter outras promessas que alguém um dia falou para você, você recebeu aí algo de Deus. Amém. Tudo isso é bênção para as nossas vidas. Mas nós temos algumas promessas que ninguém precisa nos dizer, estão lá na palavra de Deus, lá em João 3,16. Qual é a promessa que nós temos lá? Diga você, que é um cara que conhece mais da Bíblia que eu. Deus amou o mundo, enviou o seu Filho para nos dar a vida eterna. Salmo 23, que é o salmo que eu mais gosto, fala sobre proteção, o pastor, o melhor dos pastores que nos protege. Lá em Filipenses 4,19, Paulo escreve uma carta e ele fala, mas o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Promessa de provisão, de sustento, eu tenho, você tem. Se você tem alguma dúvida sobre ser salvo, se você tem alguma dúvida sobre ser protegido, sobre receber provisão, receba nessa manhã um renovo na tua vida, porque nós temos essas promessas. Já estou pregando de novo. Provérbios 3, irmãos, diz que o seguinte, confia no Senhor, 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração. Sumiu aqui meu
Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós temos promessa de orientação, irmãos, e quantas vezes nós nos sentimos perdidos? Você se sente perdido? Eu me sinto em cada culto. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Será que eu estou fazendo certo? Será que está certo? Temos uma promessa de sermos guiados por um novo caminho, pelo melhor caminho. Mateus 5,4, eu estou citando só meia dúzia aqui para você. Você pode pensar em várias outras. Se você tiver uma luta importante, levanta a mão e você fala para nós. Mateus 5,4, aqueles que choram vão ser consolados. Promessa de consolo. Se você chora, você vai ser consolado, irmãos. Em algum momento vai chegar o consolo para você. 1 João 1,9 diz que se a gente confessar os pecados, a gente vai ser perdoado. Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Agora, como essas promessas influenciam as nossas vidas, irmãos? Será que nós vivemos esperando essas promessas? E para te responder isso, para ter uma vida de promessas, uma vida esperando e vivendo essas promessas, eu preciso falar de Abraão. Nascido em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, em volta de 2000 a.C. Ele era casado com quem? Sara. Eles não tinham filhos, irmãos, porque a Bíblia diz que ela era estéril. Você conhece a história de Abraão? Conhece? E uma coisa muito importante que nós falamos na quinta que me marcou foi que até esse momento não há nenhuma referência que Abraão era um homem que serviu o Senhor. Certo, pastor? Isso. Não tinha nenhuma referência de que esse homem era parte do povo de Deus, que ele adorava a Deus, nada disso. E quando ele tinha mais ou menos 75 anos, quem tem 75 mais, né? Marquinhos, quem mais? Neira. Quando ele tinha 75 anos, ele recebe de Deus uma ordem e uma promessa. Ele recebe de Deus uma ordem e uma promessa. Irmãos, 75 anos, uma vida estável, 75 anos. Desculpa, Dorcas, Almeida, mas o que a gente espera acontecer? Já está aposentado, já criou os filhos, está curtindo ali os netos. Até antes da cidade a gente já está com os pés para o alto. A vida praticamente resolvida. Agora, Abraão recebe um convite para largar tudo e viver uma vida de confiança em Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Sai da tua terra, da sua terra. Sai do meio dos teus parentes, larga a tua família. Sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Irmãos, o que faria um homem desse? A minha pergunta que eu fiz: o que faria um homem desse, 75 anos, assumir o risco de abandonar tudo, a parentela, a casa do pai, diz aqui? Qual foi a motivação de Abraão? Quais eram os benefícios desse homem de ouvir e de aceitar a ordem de Deus? Será que ele ficou encantado com a promessa que Deus fez para ele no versículo 2? Fala: ser um grande povo. Você vai ser um grande povo. Você vai ter um nome famoso. Você vai ser uma bênção. Será que foi isso que brilhou os olhos daquele homem e ele falou: eu creio nisso aí? Lembre-se, teve um encontro com Deus, mas ele não conhecia Deus. Então alguém se apresenta, talvez, dizendo: eu sou Deus, Criador de todas as coisas, eu quero te fazer um convite. Larga tudo e vai, porque você vai ser uma bênção, você vai ter um grande povo, teu nome vai ser famoso e você vai ser uma bênção. O nome dele ficou tão famoso que hoje nós estamos falando sobre ele. Mas faça esse exercício aí comigo. Pense na tua situação, eu pensei na minha.
Se você recebesse o convite desse hoje, o que você faria? Larga tudo, vai, mas para onde? Vai, só vai. Só vai. E confia que você vai ser uma bênção, que teu nome vai ser famoso, e que eu te farei uma grande nação. Lembre-se, ele não podia ter filho, 75 anos, talvez eles tinham tentado algumas vezes e Sara era estranha. E a decisão de Abraão está no versículo 4, parte A. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Moço, naquela época não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, nada disso. Abraão era guiado. Aquele homem era guiado pela voz do Senhor. Simplesmente pela voz do Senhor. E ele, com fé, com uma atitude de fé, ele deixa tudo para seguir a ordem de Deus. Ele ouviu e reagiu de acordo com o que ele entendia que era a vontade de Deus para a vida dele. A partir disso, ele começa a ser guiado pelo Senhor. E onde ele parava, irmãos, em cada parada que aquele homem, durante esse período, todo lugar que ele parava, ele montava uma tenda, sua tenda, edificava um altar ao Senhor. E a gente vê isso no versículo 8 de Gênesis 12. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor. Invocou o nome do Senhor. Irmãos, é aqui que começa a nossa reflexão, pelo que parece, depois de 20 minutos que eu estou falando. Abraão tem uma promessa. Enquanto ele esperava essa promessa, ele viveu uma vida de fé e de obediência. Mas o texto cita duas coisas que viraram uma rotina para Abraão. Durante toda a sua peregrinação, ele armou uma tenda, ele sempre armava uma tenda, e ele edificava um altar. A gente pode dizer, nós falamos sobre isso aqui, que Abraão teve uma vida de tenda e altar. Mas o que essa história tem a ver com a gente, né? Primeira coisa, como eu falei no começo, a gente tem promessas. Você tem promessas, eu tenho promessas. Se não são explicitamente para você, como Abraão recebeu de Deus, nós lemos algumas, nós temos mais 3.000 na Bíblia disponíveis. E assim como Abraão, nós aguardamos sim, nós aguardamos o cumprimento dessas promessas. Algumas já são cumpridas. Nós falamos sobre perdão de pecados, nós falamos sobre sustento, nós falamos de confiar em Deus, que é o nosso pastor. Promessas que já foram e são cumpridas na nossa vida diariamente. Mas em João 14, 2 e 3, talvez seja, como nós falamos, João 3,16, mas talvez seja essa a promessa que ainda nós, com mais 75, menos de 75, com 12, 15, 20, 30, a promessa que nós esperamos, porque João 14, 2, 3 diz o seguinte: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito. E Jesus fala: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei, os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Existe um lugar preparado para nós, irmãos. Ele vai voltar, Ele vai nos levar para esse lugar, para nós passarmos a eternidade com Ele. E assim como Abraão, que peregrinava agora para uma terra desconhecida, nós também não estamos, irmãos, ainda na nossa terra natal. Nós não estamos ainda na nossa casa. 1 Pedro 2,11 diz que nós estamos aqui como peregrinos estrangeiros no mundo, porque nós somos cidadãos do céu. Nós só ficaremos totalmente satisfeitos quando nós estivermos na nossa casa, no nosso lar celeste, na eternidade. Qualquer lampejo de alegria, de felicidade nós temos, e não tem nada de mal nisso. É bom passear, é bom comer bem, é bom ser amado, é bom amar, é bom servir, mas a alegria plena e verdadeira nós só vamos ter quando nós estivermos na nossa morada eterna.
nós estejamos em casa, irmãos, eu queria olhar para Abraão, porque ele nos mostra um pouquinho como nós devemos viver durante esses 70, 80, 90 anos que nós estamos por aqui. E o que Abraão nos ensina, irmãos, que nós precisamos, assim como ele, ter uma vida de tenda e altar. E sinceramente, irmãos, eu não vou complicar a simbologia de tenda e altar. Podemos teologicamente avançar muito nisso, mas eu queria usar os dois exemplos de maneira bem simples para nós essa manhã. Abraão, onde chegava, ele não construiu um prédio, ele não construiu um templo, ele mantinha ali uma tenda, porque ele sabia que aquele lugar era temporário. Em Hebreus 11:10 diz isso, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É assim como Abraão, é essa cidade que nós aguardamos, irmãos, é essa morada que nós aguardamos. Por isso que a nossa vida aqui na terra deve ser uma vida de tenda, irmãos. Abraão não estava na terra, no lugar que Deus prometeu para ele, ele estava ali temporariamente. Nós, a terra onde estamos é a promessa que Deus tem para nós, irmãos, é aqui, essa promessa que Jesus deixou para nós. Na verdade, Jesus deixou outra coisa sobre essa terra para nós. Ele falou: ó, vocês vão ter aflições aí, tende bom ânimo. Mas existe uma outra terra, existe uma promessa para nós, um lugar que Jesus foi preparar para nos voltar e nos levar, irmãos, totalmente diferente. É lá, a nossa morada eterna é lá, que nós não teremos mais tendas, nós teremos moradas fixas, nós estaremos ali para sempre, eternamente. Por enquanto nós estamos só passando, irmãos, peregrinos, forasteiros. E aí a pergunta que eu fiz é: por que então a gente se apega tanto? Porque nós estamos muitas vezes gastando, investindo esforços para achar um lugar, um final feliz aqui. Irmãos, nós estamos aqui e precisamos viver uma vida de tenda, uma vida temporária, para viver de uma maneira, irmão, suportável durante esses anos que estamos aqui. Nós precisamos de algumas coisas. A primeira delas é que nós precisamos confiar em Deus. Dependência. E para confiar em Deus e depender, irmãos, nós precisamos ter uma fé inabalável. Porque a primeiro sopro, o primeiro vento, a gente já fala: Deus, que Deus nada, eu vou resolver no meu braço, eu vou resolver na minha força. Para sobreviver nessa vida de tenda, nós precisamos confiar em Deus, porque Ele é que vai nos guiar, irmãos, é Ele que vai nos ajudar a suportar, a ter bom ânimo em face a desafios, em face a adversidades. Colocamos a nossa confiança e deixamos claro que nós dependemos de Deus, porque a nossa verdadeira morada, irmãos, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de plena alegria não está nesse mundo terreno. Deus sabe das nossas circunstâncias, Deus sabe das nossas preocupações, Deus sabe das nossas necessidades, e Ele vai cuidar de nós de acordo com a sua vontade, porque Ele tem um plano perfeito para nós. Confiamos, dependemos. Uma outra coisa que nós precisamos cultivar aqui, irmãos, enquanto nós estamos aqui vivendo de tenda, talvez você fale: caramba, não estou à toa, mas sério, eu não tenho, ainda não é minha casa final, ainda não posso decorar como eu quero, porque é uma tenda, daqui a pouco ela muda de lugar, aqui é temporário, não é um lugar definitivo. Caramba! Em meio a muitas reclamações, irmãos, a gente precisa cultivar um senso de gratidão. Porque como nós somos gratos, irmãos, isso nos ajuda a reconhecer as bênçãos e os momentos de pura graça que temos nas nossas vidas. Quando nós reconhecemos, quando nós agradecemos, irmãos, nós vamos desenvolver uma perspectiva muito mais ampla
da realidade, nós vamos olhar além disso. Mas Leandro, como é que eu posso agradecer na luta, na dificuldade? Obrigado, Deus, porque eu estou na luta, na dificuldade, mas tu está comigo, eu não estou sozinho. Confiança renovada na bondade de Deus. Quando nós confiamos na provisão divina, nós vamos criar uma sensibilidade para reconhecer e para agradecer pelas bênçãos de Deus em nossas vidas, irmãos. Você tem sido abençoado? Você está aqui, inspirando por dor. Nós estamos aqui, irmãos. Temos um lugar, podemos louvar junto. Inspiramos, temos o sol. Nós temos muitas coisas para agradecer. Enquanto vivemos nessa vida de terra aqui, nós vamos confiar em Deus, nós vamos depender de Deus, nós vamos ser gratos. Isso significa que nós vamos também aceitar, irmãos, as incertezas da vida. Nós vamos lembrar que nós estamos num período de transição. Eclesiastes do 11:5, nesse capítulo de 11, Eclesiastes fala coisas muito interessantes. E no versículo 5, especificamente Eclesiastes 11, ele fala: o que você quer controlar se você não conhece o caminho do vento? E ele fala outras coisas importantes. O que vocês querem? Você está pensando, o vento sopra onde tem que soprar. Sabe quem conhece o futuro? Deus. Eu e você não podemos controlar nada. O que nós precisamos é aceitar a nossa vida de tenda aqui, temporária, e confiarmos nele. E se nós confiarmos nele, irmãos, e nós aceitarmos isso, nós vamos viver uma vida. Eu até escrevi aqui livros, mas eu acho livros um desafio muito grande. Talvez nós vamos viver então uma vida com menos ansiedade, menos preocupação. Nós vamos viver uma vida não totalmente livres, porque é um desafio falar para você: não se preocupe, não fique ansioso. É um conselho para nós, não esteja ansioso por coisa alguma, porque Ele cuida de nós, até os passarinhos, até as flores trocam de roupa. Confiar em Deus, confiar na provisão divina, nos liberta da ansiedade, da preocupação excessiva que nós temos com o futuro, porque amanhã tem boleto para pagar. E Jesus falou: vocês são muito fúteis. Mateus 6, 25 e 34, vocês são muito fúteis pensando nisso. Confiem na bondade, na providência de Deus. E essa confiança que nos permite viver em paz. Irmãos, não é fácil. É uma jornada espiritual que nós vamos passar enquanto estamos aqui nas nossas tendas, que envolve entrega, que envolve fé, confiança, gratidão. Mas é um lembrete para nós constante, irmãos, a cada dia, a cada minuto que nós somos cuidados e sustentados por um Deus amoroso, independente das circunstâncias que nós enfrentamos. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Deus tem para nós uma promessa, várias promessas. E se nós entendemos isso, entendemos que temos uma eternidade nos esperando, nós vamos viver uma vida aqui de tenda. Tem muito claro que ainda não é do jeito que a gente quer decorar, ainda não é talvez o nosso sofá que a gente quer, ainda não dá para pôr as fotos da família na parede, porque nós estamos aqui passando, mas lá na eternidade, aí sim a nossa morada eterna estará nos esperando para que nós possamos viver com Ele para sempre. Vida de tenda, promessas para viver a vida. Mas Abraão tinha mais uma coisa: ele construía a tenda, ele construía um altar. Por que altar? Para que altar, irmãos? Por que altar? Porque ele adorava, porque ele demonstrava gratidão, porque ele mostrava ali temor a Deus. Esse homem aprendeu a seguir o chamado dele. E com isso ele não abandonava o Senhor de jeito nenhum, e o Senhor também não o abandonava. Então Abraão vivia uma vida de adoração, independente
independente de não saber qual seria o próximo local onde teria que montar a sua tenda, independente de ainda não ter um filho, ele cria que ele seria um pai de uma grande nação. E nós aprendemos na vida que nós louvaremos não importa as circunstâncias, porque nós precisamos ter uma vida de adoração, uma vida de altar. Assim como Abraão, nós precisamos viver uma vida de altar. Nós fazemos isso, irmãos, quando nós entendemos que por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Isso é uma vida de altar, irmãos, simples assim. Como eu disse, não quero fazer nenhuma simbologia, não tenho condições teológicas para fazer outra simbologia, a não ser te dizer que uma vida de altar é uma vida onde para Deus, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Nós adoraremos em todas as situações. A nossa vida é para adorá-lo, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja lavando louça, seja limpando a casa, seja na faculdade, seja onde for, eu e você, criados para adorar o Pai, numa vida de altar. E o que nós colocamos nesse altar, o que está nesse altar, nessa vida de adoração, irmãos? Tudo, como eu disse aqui, é tudo. Porque tudo é dele, nada é nosso, irmãos. Nós somos somente mordomos do que Deus nos dá. O princípio da queda, irmãos, é quando o homem acha que alguma coisa que ele construiu foi no seu próprio braço, e ele começa a achar que então, só que Deus me deu, só que eu construí. E aí nós esquecemos de viver uma vida de gratidão, esquecemos de viver uma vida de altar. Nada é nosso, tudo é dele, irmãos. Nossa vida, os nossos recursos, nosso tempo, tudo é dele, irmãos. Tudo é dele. E tudo tem que estar disponível para ele, sabe? E Abraão é o maior exemplo disso. Porque esse cara fica firme na promessa, ele tem fé, ele crê. E aí vem o primeiro filho dele, Isaac. Primeiro filho. Mas esse homem continua vivendo, Isaac vai crescendo, esse homem continua vivendo uma vida de tenda e uma vida de altar. Ele continua esperando a promessa de Deus ser cumprida. E Isaac é uma prova. Caramba, agora nós temos a grande nação. Isaac, vai vir daí, vamos que vamos, está acontecendo. E aí Deus fala, não, precisa de um sacrifício. Isaac, o filho da promessa, sobe e sacrifica teu filho para mim. É muito louco isso. Pensa nisso. Não, mas isso é uma história, um filme que eu vi, uma coisa que eu vi na verdade. Você conhece essa história? E Abraão abriu mão de tudo, porque a vida dele é uma vida de altar. É meu filho que você quer? Toma. É meu tempo que você quer? Toma. É meu recurso que você quer? Toma. Tudo que eu tenho, é meu talento, é meu dom. Tudo que eu tenho é teu. Até o filho foi colocado à disposição. E nós tivemos no final, pelo menos felizes, imaginamos para Abraão. No momento que a faca ia cortar o que tivesse cortado, nós falamos, não, peraí. Passou no teste, garoto. Tudo é dele. Deus tem planos perfeitos para cada um de nós. Assim como ele tinha para Abraão e para Isaac, cabe para nós viver uma vida de adoração. Cabe para nós viver uma vida para honra e glória. Tudo é dele. Tudo é por ele. Cabe a nós viver uma vida de altar. Eu queria terminar com Hebreus 6,15. Que diz o seguinte: foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, esperando pacientemente, na hora que Deus nos chamar, nós vamos caminhar numa vida de tenda,
numa vida de altar. Nós vamos prosseguir esperando pacientemente em Deus, a certeza que Ele irá prover, Ele vai cuidar de nós. Nunca se esqueça disso, irmãos. Anote onde tiver que anotar. Pode ser o silêncio da noite mais escura que você tiver. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que Ele espera. Permaneça firmes. Meu pedido para você, a minha oração nessa manhã, que você e eu possamos permanecer firmes nessa jornada em direção àquilo que Deus nos chamou. E assim como o exemplo que nós tivemos em Abraão, que nós possamos ter uma vida de tenda, uma vida de altar e adoração, que possamos ter promessas como temos para viver. Amém? Feche os olhos. Pai, nos ajuda a caminhar. Renova a esperança de cada um dos meus irmãos essa manhã, em oração, para que possamos continuar confiando em Ti. Tu és um Deus que não falha, Tu és um Deus que tem milhares de promessas para nós. Que nós possamos se apegar nessas promessas, Pai, crendo que Tu és um Deus que não chega atrasado, que tem um plano perfeito. E principalmente olhando para frente, com a certeza que existe um lar eterno esperando por nós. E que enquanto estamos aqui no mundo que jaz o maligno, vivendo aflições nas nossas vidas, que nós tenhamos uma vida de tenda, lembrando que isso tudo é passageiro. E por isso nós precisamos colocar tudo para Ti, por Ti no altar, em adoração, e que possamos viver essa vida olhando para um novo céu, para uma nova terra, para uma perspectiva eterna de todas as coisas, para que possamos